Olá, imagina que você vivesse lá na época do Messias, quando o Messias estava aqui na Terra, mas que antes, durante a sua vida inteira, você aprendeu que a vida deve ser feita dessa forma: olho por olho, dente por dente. Se alguém vos fizer algum mal, você vai lá ter que descontar, você tirar teu prejuízo, né? Mais ou menos assim, da maneira que a gente entende no dia de hoje, né? E sempre dessa forma, né? Que você nunca deve levar prejuízo nenhum. Se alguém vier te dar algum prejuízo, você tem que dar prejuízo nele primeiro. Se alguém vier te matar, você tem que matar ele primeiro, antes que ele te mate. Entendeu? Como diz no ditado de hoje, né? Ah, antes de tirar minha mãe, tirar a mãe dele primeiro. É o que falam, é o que dizem, né? Então, aí durante a tua vida inteira você aprendeu dessa forma, e aí você conhece o Messias, e aí você vê que ele ensina as coisas completamente oposto do que você aprendeu. E mais ainda, mais do que isso, você aprende que você não deve fazer nem parte das religiões que existiam nesse período, nessa época. Ah, mas há muito tempo meus pais, meus avós, meus parentes, né, adoram a Deus lá no monte, adoram Deus dentro dos templos. E aí agora o Senhor vem aqui, diz para mim, diz para nós aqui, ensina para a gente, dizendo que não é nem no templo e nem no monte. Não. E aí você começa a deparar com ensinamentos completamente contrários. E aí o que você diria para o Messias? Você iria dizer para ele assim: não, Senhor, preste atenção, não fala essas coisas não. Não fala isso não, porque sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ficar chateadas contigo. Não faça assim não, não fala essas coisas não, porque senão ninguém vai gostar de você. Você vai arrumar um inimigo para sua vida. Procura ser, se as pessoas estão seguindo a religião e você é contra, você não gosta, então fica na sua. Você iria dizer dessa forma para ele? Você iria dizer para ele, né, que você falando desse jeito assim, olha só, você está parecendo até que tem um demônio no corpo. Porque não é possível, cara. Você é um diabo, cara. Você só pode ter demônio nesse corpo. Falando assim desse jeito, falando assim contra o templo, falando assim contra o Deus de Moisés, falando assim contra os profetas, os grandes profetas, ou seja, grandes profetas que eu falo entre aspas, né? Os grandes profetas que mataram, que roubaram, que assassinaram, que fizeram tantas coisas terríveis no passado, são os que mais são colocados lá em cima. E aí você vai e começa a falar assim dessa forma com o Messias, né? E aí você vê no Messias uma pessoa pelo qual pratica as coisas completamente diferentes do que você aprendeu. E aí eu pergunto para você, hoje, quando você vê uma pessoa falando o contrário do que você aprendeu, obviamente, eu, por exemplo, no meu caso aqui, vamos dizer que eu vou botar eu como exemplo. Aí você me vê falando com um e com o outro, falando isso, com isso, dizendo para as pessoas coisas o contrário que elas ensinaram, que elas aprenderam. Tipo, por exemplo, falando acerca dos templos, que não há necessidade de fazer parte de um templo, porque o Messias não fez parte de nenhum templo, que o Messias não mandou construir nenhum templo, que o Messias não mandou fazer culto nenhum para ele, e que a verdadeira adoração deve ser feita apenas aqui, no interior, com relação ao teu próximo. Aquilo que você é com o teu próximo é o que você vai ser de acordo, é o que você vai ser com o teu Criador, né? O Criador do céu e da terra. E aí eu pergunto, você vai me chamar de endemoniado? Porque se hoje você me chama de endemoniado, não te esqueça que no passado chamaram o Messias também de endemoniado. Se as pessoas hoje dizem que eu sou maluco, lembra que no passado o Messias recebeu vários nomes também, vários, vamos botar assim, vários adjetivos negativos nesse caso. Então, irmão, não sou eu, é o sistema, é este mundo que fez as coisas dessa forma. É este mundo que criou a vida humana deste jeito. Uma vida completamente diferente
dos ensinamentos do reino do céu. Porque o reino do céu é nada mais nada menos que paz que demorou o próximo. Só isso. Mas este mundo ensina que você tem que matar, que você tem que destruir, que você tem que roubar. Então, quem é que está com o demônio? Aí se eu ensino coisas o contrário que o mundo ensinou, eu tenho demônio. O Messias também ensinou coisas o contrário que o sistema naquela época ensinou. O contrário que as religiões naquela época ensinou. E chamaram ele também de endemoniado. Disseram que ele expulsava demônio por Beelzebul. Então, irmão, não fique criticando essas pessoas. Até porque essas pessoas não estão nem ligando para isso. Por quê? Porque se é o mestre dela, judiaram. Você acha que ela não vai se sentir digna de ser judiado também? E aí quando você faz isso, você critica, judia dessas pessoas que falam a verdade, você só vai estar apenas deixando ela mais feliz. Entende? E é assim. Nós falamos a verdade porque queremos o bem das pessoas. Mas se as pessoas não querem, tudo bem, sem problema. Nós damos continuidade e continuamos falando para quem de fato quer ouvir. É dessa forma. Porque assim também o Messias fez. E ele ensinou. Se as pessoas, naquela cidade não quiserem saber, sacudam, acho que sacudam as sandálias, sacudam os pés, não lembro exatamente a passagem que ele fala lá. Mas ele manda prosseguir. Então é isso, irmãos. Tudo que nós queremos fazer é falar a verdade. É passar para as pessoas o verdadeiro ensinamento, para que as pessoas possam, mais para frente, no futuro, alcançar a vida eterna. Senão, do contrário, o sol está lá. Está lá o sol, bem grande, 10 vezes maior do que a Terra. Justamente para quê? Para comportar todas as gerações que não deram ouvido para a verdade. Um abraço aí.